E aí, beleza? Mike Freta na área com mais um capítulo do nosso livro As Leis da Natureza Humana. Hoje com o capítulo 6, eleve a sua perspectiva, a lei da miopia. Mas antes disso, não podemos nos esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as atualizações. Então, manda lá a vinheta que depois vem conteúdo. Capítulo 6. Eleve a sua perspectiva à lei da miopia. Está na parte animal da sua natureza ficar mais impressionado com o que você pode ver e ouvir no presente, as últimas notícias e tendências, as opiniões e ações das pessoas ao seu redor. Seja o que for que possa parecer, sempre lhe chama atenção o mais dramático. E isso faz você se apaixonar por um sedutor, por seus esquemas que prometem resultados rápidos e dinheiro fácil. Isso é também o que faz com que você reaja exageradamente às circunstâncias presentes, tornando-se excessivamente exultante ou entrando muito facilmente em pânico quando os eventos se transformam em uma direção adversa. Aprenda a medir as pessoas pela estreiteza ou amplitude de sua visão. Evite enredar-se com aqueles que não podem ver as consequências de suas ações, que estão em um modo reativo contínuo. Eles vão infectar você com essa energia. Seus olhos devem estar no maior tempo possível nas tendências que regem os eventos, naquilo que não é imediatamente visível. Nunca perca de vista seus objetivos de longo prazo. Com uma elevada perspectiva, você terá paciência e clareza para alcançar qualquer objetivo. Momentos de loucura. Durante todo o verão e início do outono de 1719, o inglês John Blunt, de 1665 a 1733, um dos principais diretores do Mar do Sul, uma empresa, seguiu as últimas notícias de Paris com crescente ansiedade. Os franceses estavam no meio de um boom econômico espetacular, alimentados principalmente pelo sucesso do Mississippi Company, uma empresa que tem a iniciativa pelo expatriado escocês John Law para explorar as riquezas nos territórios da Louisiana, controlado pelos franceses. Law vendeu ações em empresas e, como seu preço estava continuamente subindo, os franceses de todas as classes estavam lucrando e se tornando fabulosamente ricos. A palavra milionário em si foi cunhada nesse tempo para se referir a tais novas riquezas. Essas notícias deixaram Blunt com muita raiva e inveja. Ele era leal aos princípios. Com o sucesso do Mississippi Company, Paris foi desenhada numa capital de investimento de toda a Europa. Se isso continuasse, a França logo se tornaria a capital financeira do mundo, ultrapassando Amsterdã e Londres. Esse poder recém-descoberto para os franceses, para que apenas no processo de soletrar esse desastre para a Inglaterra, seu arqui-inimigo, particularmente desenvolveu uma guerra que eclodiu entre eles. Mas, pessoalmente, Blunt era um homem de grande ambição.
Ele era o filho de um humilde sapateiro. Desde o início de sua vida, ele teve como objetivo ascender os mais altos níveis da sociedade inglesa. Seu meio de conseguir isso, ele acreditava, seria através de uma revolução financeira varrendo toda a Europa, que se centraria na crescente popularidade das ações conjuntas das corporações como as de Lowe e como as do Salt Sea Company. Em oposição para construir riqueza através dos meios tradicionais de possuir terra, que era caro para gerenciar e altamente tributável, era relativamente fácil ganhar muito dinheiro através da compra de ações, e os lucros eram de impostos livre. Tais investimentos foram toda a raiva em Londres. Blunt tinha planos para transformar a Salt Sea Company na maior e mais próspera sociedade anônima da Europa, mas John Law havia roubado seu trovão com um empreendimento ousado e com o total apoio dos franceses e do governo. Sem corte, simplesmente teria que chegar a algo de maior desenvoltura por ele e pelo futuro da Inglaterra. A Salt Sea Company foi formada em 1710 como uma empresa que lidaria e administraria parte do governo inglês através de dívidas enormes, em troca do que a empresa pudesse conceder um monopólio de todo o comércio inglês com a América do Sul. É nóis aí, ó. Ao longo dos anos, as empresas quase não faziam negócios, mas serviu como um banco informal para o governo. Através de sua liderança na empresa, Blunt tinha relações forjadas com os mais ricos e poderosos ingleses, mas notavelmente o próprio rei Jorge I, 1660-1727, que tornou-se um dos seus maiores investidores e foi nomeado governador da empresa. O lema de Blunt na vida sempre foi pense grande e tinha lhe servido sempre muito bem. E assim, enquanto ele atormentava seu cérebro para uma maneira de superar o francês, ele finalmente bateu um esquema em outubro de 1719, que foi digno de seu lema e que ele tinha certeza que iria mudar o curso da história. O maior problema enfrentado pelo governo francês, encabeçado pelo rei, era as enormes dívidas que tinham incorrido ao longo de 30 anos durante as guerras que haviam sido travadas com a França e a Espanha, todos financiados através de empréstimos. A proposta de Blunt foi simples e bastante surpreendente. A Salt Sea Company pagaria ao governo uma boa taxa, a fim de assumir completamente a dívida no valor de 31 milhões de... Essa moeda aqui é a moeda da Inglaterra, que é a lira. É isso? É lira? Esse cifrão é uma moeda diferente. Eu acho que é a lira mesmo. Não é um cifrão, é um L, assim, com um risquinho no meio. A empresa receberia em troca uma taxa anual de juros pelo pagamento da dívida. A empresa privatizada, então, resguardou essa quantia de milhões da dívida e iria vendê-la como se fosse um commodity, com ações no sul da Companhia Marítima, uma ação equivalente a 100 libras em dívida. Aqueles que tinham emprestado o dinheiro do governo poderiam conceder suas notas promissórias em ações equivalentes na Companhia do Mar do Sul. As ações que sobrariam seriam vendidas ao público. O preço de uma ação começaria em 100 libras. A libra, ela vale mais do que o dólar, né? Como qualquer ação, o preço poderia subir e descer, mas nesse caso, se jogou direito, o preço só iria subir. A Salt Sea Company tinha um nome intrigante e
estendeu a possibilidade de que ela também iria começar a negociar na vasta riqueza da América do Sul. Era também o dever patriótico do inglês, dos credores, participarem desse esquema, já que eles estariam ajudando a cancelar a dívida, enquanto potencialmente fazendo muito mais dinheiro do que pagamentos anuais de juros que o governo pagou. Se o preço da ação subia com quase certeza, os compradores poderiam sacar o seu lucro e a empresa poderia pagar bons dividendos. Com a mágica, a dívida poderia ser transformada em riqueza. Esta seria a resposta para todos os problemas do governo e asseguraria Blunt a fama duradoura. Quando o rei Jorge ouviu pela primeira vez a proposta de Blunt em novembro de 1719, ele estava bastante confuso. Ele não conseguia entender como tal processo negativo, a dívida, poderia ser instantaneamente transformado em algo positivo, os lucros advindos da transação. Além disso, um novo jargão de finanças passou direto por sua cabeça. Mas Blunt falou com tanta convicção que se viu envolvido em seu entusiasmo. Afinal, ele estava prometendo resolver um dos maiores problemas de Jorge e um deles caiu e foi facilmente vencido por tal perspectiva. O rei Jorge era imensamente popular, impopular. O rei Jorge era imensamente impopular, um dos mais impopulares reis ingleses de todos os tempos. Não foi totalmente culpa dele. Ele não era inglês por nascimento, mas alemão. Seu título anteriormente tinha sido o de Duque de Braunschweig e eleitor de Hanover. Quando a rainha Ana da Inglaterra morreu em 1714, Jorge era o seu parente protestante vivo mais próximo. Mas no momento em que subiu ao trono, seus novos súditos encontraram para o não gosto, os súditos encontraram-o para o seu gosto. Vou ler de novo a frase. Mas no momento em que subiu ao trono, seus súditos encontrou-o para não seu gosto. Difícil traduzir essa frase, hein? Mas no momento em que subiu ao trono, seus novos súditos encontraram-no para o não gosto. Ele falava inglês com um sotaque horrível e suas maneiras eram tão grosseiras. Ele estava sempre ávido por mais e mais dinheiro. Apesar da sua idade avançada, ele estava constantemente perseguindo as mulheres que não eram suas esposas, nenhuma das quais ele particularmente se podia dizer atraente. Nos primeiros anos de seu reinado, houve várias tentativas de golpe e o público pode ter congratulado com a mudança, se tivesse conseguido. Jorge queria desesperadamente provar aos seus novos súditos que ele poderia ser um grande rei, do seu jeito. O que ele mais odiava era as dívidas esmagadoras que o governo incorrera antes de ascender ao trono. Imagina, o cara pegar um reinado repleto de dívidas, afundado em dívidas. Ocorre muito isso no Brasil, quando um presidente entra, por exemplo. Já vimos alguns casos, Jorge teve uma reação quase alérgica a qualquer tipo de dívida, como se seu próprio sangue estivesse sendo sugado. Agora aqui foi o Blunt oferecendo-lhe a chance de cancelar a dívida e trazer prosperidade para a Inglaterra, fortalecendo a monarquia no processo. Era bom demais para ser verdade. Ele jogou todas as suas forças por trás desta proposta. Ele designou o chanceler do Tesouro, John Astleby, a tarefa de apresentar a proposta do parlamento em janeiro de 1720. O parlamento teria que aprová-la sob a forma de uma conta. Quase imediatamente a proposta de Blunt provocou uma feroz oposição em vários deputados, alguns dos quais achavam ridículo. Mas após algumas semanas do discurso de Astleby, os adversários do projeto assistiram uma consternação com o apoio para o seu lado lentamente murchado.
Ações antecipadas no empreendimento tinham sido virtualmente dotadas para os mais ricos e poderosos ingleses, incluindo membros proeminentes do parlamento que, sentindo que os lucros iam muito bem, eles pessoalmente ganhariam, agora davam aprovação para a conta. Quando o projeto de lei foi aprovado em abril daquele ano, o próprio rei Jorge apareceu na Casa do Mar do Sul e depositou 100 milhões de libras em ações. Naquele tempo isso era uma grana legal, né? No novo empreendimento, ele queria mostrar sua confiança nisso, mas um passo dificilmente era necessário, já que o acúmulo da passagem do projeto tinha capturado o público e o interesse em ações da Salt Sea Company teve o seu tom máximo de febre, já tinha atingido esse tom de alta exuberante. O centro de atividade era uma área em Londres conhecida como Exchange Alley, onde quase todas as ações foram vendidas. Agora as ruas estreitas e em torno do beco estavam entupidas, com o tráfego crescendo mais e mais a cada dia. No início, eram principalmente os ricos e influentes que vinham em seus treinadores extravagantes para comprar ações. Entre os compradores também estavam os artistas, entre eles também intelectuais, incluindo John Gray, Alexander Pope, Alexander Pope e Jonathan Hapfest. Logo, Sir Isaac Newton sentiu a atração e investiu um bom pedaço de suas economias, 7.000 libras. Algumas semanas depois, no entanto, ele sentiu uma dúvida. O preço estava subindo, mas o que sobe certamente pode cair. Então ele sacou, dobrando o seu investimento inicial. Aumentou ainda o aporte. Logo começaram a circular rumores de que a empresa estava prestes a iniciar o comércio na América do Sul, onde todos os tipos de riquezas estão enterrados nas montanhas. Isso só adicionou combustível ao fogo e as pessoas de todas as classes começaram a convergir em Londres para comprar mais ações no Mar do Sul da empresa Blunt, que foi relatado. Ele era um alquimista financeiro que tinha encontrado um segredo de transformar dívida em riqueza. No interior, agricultores puxavam debaixo de suas camas suas economias de vida em moedas e enviavam aos seus filhos e sobrinhos para cobrar o maior número possível de ações. A febre se espalhou pelas mulheres de todas as classes, que normalmente não se interessavam com tais coisas. Agora, as atrizes estavam esfregando os cotovelos como duquesas no beco de troca. Com o tempo, o preço continuou subindo. Mais de 300 liras e, em breve, 400 libras. É libra, tá? Não é lira, não, é libra. Como a França antes, o país estava experimentando um boom espetacular. Em 28 de maio, o rei comemorou o 60º aniversário, 60 aninhos, né? E para alguém que era conhecido por sua frugalidade, era uma festa pródiga que já tinham visto, com enormes bandeiras cheias de clarete e champanhe. Uma mulher na festa exibiu sua nova riqueza, incrustando um vestido com joias no valor de mais de 5.000 libras. Em todos os lugares de Londres, os ricos estavam derrubando suas mansões e substituindo por casas ainda maiores e mais grandiosas. Porteiros e lacaios estavam agora abandonando seus empregos e comprando ônibus caros e contratando porteiros e lacaios próprios. Uma jovem atriz fez tal fortuna, ela decidiu se aposentar. Ela alugou um teatro inteiro para dizer adeus aos seus fãs adoradores. Uma senhora aristocrática ficou espantada numa noite de ópera para ver que sua ex-empregada agora ocupava um lugar no caixa do teatro do que trabalhando para ela. Jonathan Schiff escreveu em uma carta a um amigo: eu perguntei a alguns que vieram de Londres qual é a religião lá, e eles me disseram que é o estoque do Mar do Sul. Qual é a politicagem na Inglaterra? A resposta era a mesma.
O que é o comércio? Mar do Sul ainda. E qual o negócio? Nada além do Mar do Sul. Neste meio desta compra febril e vendendo farra, lá estava John Blunt na bomba, fazendo o que ele poderia para estimular o interesse das ações do Mar do Sul e manter o preço subindo. Ele vendeu o estoque em várias assinaturas, oferecendo condições de pagamento generosas, às vezes exigindo apenas 20% de antecedência para entrar. 400 libras investidas, Blunt emprestaria 300 libras. Ele queria manter e exigir e fazer as pessoas sentirem que podem estar perdendo, que não podem estar perdendo uma chance de fazer riqueza. Logo, o preço havia passado de 500 libras e continuava a aumentar. Em 15 de julho, ele fixou o preço da assinatura em uma data astronômica, 1.000 libras, com apenas 10% para entrar e 10% parcelado ao longo de 4 anos. Poucos poderiam resistir a tais termos. Naquele mesmo mês, o rei Jorge tinha Blunt cavaleiro. Agora, um baronete senhor John Blunt estava no auge da sociedade inglesa. Sim, ele foi bastante. Não é atraente olhar para ele e poder ver o quanto ele era pomposo, mas ele tinha que fazer tantas pessoas ricas que ele agora era uma celebridade querida na Inglaterra. Enquanto os ricos e poderosos se preparavam para sair de Londres para o verão, nos meses de férias ali, de verão, o clima estava completamente tonto. Blunt afetou um confiante ar despreocupado, mas por baixo ele estava começando a sentir preocupação, mesmo em pânico. Havia tantas coisas que ele não previra. Ele tinha inadvertidamente inspirado uma onda de novos empreendimentos especulativos, envolvendo ideias legítimas e algumas claramente absurdas, como o desenvolvimento de uma roda de movimento perpétuo. As pessoas agora estavam sentindo a febre e estavam despejando parte do seu dinheiro nessas novas sociedades por ações. Cada uma libra de dinheiro que foi dada para estes investimentos foi uma libra menos que as pessoas tinham que gastar no Salt Sea Company, a concorrência, né? E isso era um problema crescente, uma vez que havia apenas muito dinheiro na Inglaterra e havia limites para até onde ele poderia ir oferecendo crédito. Similarmente, as pessoas estavam começando a despejar seus dinheiros na terra como um seguro investimento para o futuro, muitas vezes levando as ações do Mar do Sul para tais finalidades. Blunt tinha feito isso mesmo, sem o conhecimento do público. Mais preocupante ainda, os franceses perderam a fé no Mississippi e estavam tirando todo o seu dinheiro. Dinheiro havia se tornado escasso e a economia francesa havia caído em uma depressão repentina. Isto certamente afetaria o humor de Londres. Antes que as pessoas retornassem às suas férias de verão, Blunt teve que agir. Trabalhando com o parlamento, ele conseguiu aprovação numa lei da bolha de 1720 que proibia todas as ações conjuntas não autorizadas pela Carta Real e colocaria um fim nas especulações desenfreadas. Mas essa solução criada teve consequências que ele não previu. Milhares de pessoas haviam derramado suas economias para esses novos negócios. E como estes eram agora proibidos, eles não tinham como recuperar o seu dinheiro. Me lembrou muito aquela situação do Collor, né, que ele congelou o dinheiro do povo, né, na poupança e nas contas, não poderia sacar. Aquilo foi também um caos, né, muito parecido com isso aqui. O único recurso era vender as ações do Mar do Sul. Muitos daqueles que usavam crédito para comprar ações da Salt Sea viram-se enfrentando parcelas que não poderiam mais pagar. Eles tentaram sacar também. O preço das ações do Mar do Sul começaram a cair. As multidões estavam se formando fora do Mar do Sul e as pessoas se sentiram desesperadas para vender. Perto do final de agosto, Blunt tornou-se desesperado. Ele decidiu para lançar uma quarta subscrição de dinheiro, mais uma vez de
1.000 libras. Agora os termos foram ainda mais generosos do que nunca, e em cima disso ele estava prometendo um espantoso dividendo de Natal de 30%, seguindo de um dividendo anual de 50%. Alguns foram puxados de volta ao esquema por ser tão atraente, incluindo o Sr. Isaac Newton. Mas outros, como se acordassem de um sonho, começaram a ver a maravilha da coisa toda. Como poderia uma empresa que não tinha negociado por qualquer coisa ainda na América do Sul, cujo único bem intangível fosse o interesse, de o governo pagar a sua dívida, dar o luxo de distribuir tais dividendos tão grandes? Agora, o que parecia ser alquimia ou magia parecia ser uma farsa para o público. No início de setembro, a venda se transformou em pânico. Como quase todo mundo correu para converter as ações em papel algo real, ou a moeda ou o metal de qualquer tipo. Com o pânico por dinheiro acelerou, o Banco da Inglaterra estava quase derrubado. Chegou perto de ficar sem moeda, papel. Foi agora declarado na Inglaterra que a festa acabou. Muitos perderam suas fortunas e economias de uma vida repentina. O próprio Isaac Newton havia perdido cerca de 20.000 libras e, a partir de então, a simples menção de todos os bancos o deixariam doente. As pessoas estavam tentando vender o que quer que elas poderiam. Logo houve uma onda de suicídios, incluindo os de Charles Blount, sobrinho do Sir John, que cortou a garganta depois de aprender a natureza exata de suas perdas. Blount foi perseguido nas ruas e quase morto por um assassino. Ele teve que escapar rapidamente de Londres. Ele passou o resto de sua vida na cidade de Bath, lutando com os meios muito modestos ainda deixados para ele depois do parlamento. Aprendeu que quase todo o dinheiro que ele ganhou através do regime do Mar do Sul, talvez em seu isolamento ele pudesse contemplar a ironia de tudo isso. Ele realmente mudou o curso da história e assegurou sua fama de todos os tempos. Com o homem que conjurou um dos esquemas mais absurdos e destrutivos já conhecidos na história dos negócios. Interpretação: John Blount era pragmático, intransigente homem de negócios com um único objetivo: fazer uma fortuna duradoura para si mesmo e sua família. No verão de 1719, no entanto, ele vê que um homem poderia entrar nesta febre. Quando ele começou a ler sobre o que estava acontecendo em Paris, ele ficou impressionado com o drama de tudo isso. Ele leu vívido as histórias sobre os franceses médios que de repente faziam uma grande fortuna. Ele queria trazer boa sorte semelhante para a Inglaterra e elaborou um plano. Ele naturalmente imitava muitas características de Lau, um esquema que, após aumentando a escala do mesmo, ele queria ter o mesmo resultado que o Lau. O que é impressionante aqui, no entanto, é uma questão bastante óbvia. Nunca pareceu atravessar sua mente. O esquema dependeria do aumento do preço da ação. Se aqueles que converteram seu governo em promissores ações tivessem que pagar 200 libras por ação em vez de 100, eles receberiam menos ações, o que deixaria mais ações para Saltsea vender para o público e fazer um bom lucro. Se as ações fossem compradas a 200 libras, elas agora valem mais se o preço continuar a subir e forem vendidas em algum ponto. Ver o aumento de preços atrairia mais credores para converter suas ações e mais pessoas para comprar. Todo mundo iria ganhar somente se o preço continuasse subindo. Mas como poderia o preço continuar subindo se não foi baseado em qualquer ativo real, como o comércio? Se o preço começou a cair, inevitavelmente o pânico certamente se instalaria, já que as pessoas perderiam a fé no esquema, e isso só poderia desencadear uma cadeia de reação de venda.
Como poderia Blunt não ter previsto isso? A resposta é simples. O tempo mental de Blunt encolheu para o ponto onde ele perdeu a capacidade de olhar meses abaixo da estrada e considerar as consequências. Hipnotizado por eventos na França, imaginando toda a riqueza e o poder que estava prestes a alcançar, ele poderia se concentrar apenas no presente, certificando-se de que o esquema fosse lançado com sucesso. Seu sucesso inicial só o fez imaginar que seria uma tendência por longo tempo. À medida que progrediu, ele certamente entendeu que ele teve que fazer o preço subir ainda mais rapidamente. O único meio de fazer isso era atrair mais investidores através de termos generosos de crédito. Isso tornaria o esquema ainda mais precário. Uma solução incorrer em vários novos perigos. A lei da bolha e os generosos dividendos acarretavam riscos imediatos ainda maiores. Mas agora seu período de tempo havia diminuído por uma questão de dias. Se ele pudesse continuar no navio, flutuando mais uma semana, ele encontraria alguma nova solução. Finalmente ele ficou sem tempo. Quando as pessoas perdem a conexão entre as suas ações e as consequências, elas perdem o controle sobre a realidade. E quanto mais isso prepondera, mais parece loucura. A loucura que superou o Blunt em breve infectou o rei, o parlamento e, eventualmente, toda uma nação de cidadãos renomados pelo bom senso. Uma vez que os ingleses viram compatriotas ganhando grandes somas de dinheiro, tornou-se um fato. E o esquema tinha que ser um sucesso. Eles também perderam a capacidade de pensar em alguns meses à frente. Veja o que acontece com o Sir Isaac Newton, modelo de racionalidade. No começo ele também pegou a febre, mas depois de uma semana sua mente lógica poderia ver os buracos do esquema e então ele vendeu suas ações. Isso consta, tá? Se você for lá estudar a história do Isaac Newton, consta que ele perdeu uma grana investindo em ações. Está aqui o fato, registrado aqui no livro As Leis da Natureza Humana de Robert Greene. Então, ele assistiu outros fazendo quantias muito maiores de dinheiro do que os seus insignificantes 14 mil libras e isso o incomodava. Em agosto ele teve que pegar de volta, embora tenha sido o pior momento absoluto para reinvestir. Bem, o próprio Isaac Newton perdera a capacidade de pensar além do dia. Como um bom banqueiro holandês observou a cena do Entende-se a lei? Parecido, nada como se todos os lunáticos tivessem escapado do Madhouse imediatamente. Madhouse, Cavalo mau, Madhouse. Entenda. Nós humanos tendemos a viver o momento. É a parte animal da nossa natureza. Nós respondemos em primeiro lugar aos que nos ouçam ou aqueles que nos vejam para o que é mais dramático e um evento. Nós não somos meramente animais amarrados ao presente. A realidade humana engloba o passado. Cada evento está ligado a algo que acontece antes em uma cadeia infinita de causação histórica. Qualquer problema presente tem uma profundidade, tem raízes no passado. Também engloba o futuro. Tudo o que fazemos em consequência que se estendem até os próximos anos. Quando limitamos nosso pensamento ao que os nossos sentidos oferecem, ao que é imediato, descemos ao nível animal puro, em que nosso raciocínio perde os seus poderes e são neutralizados. Nós já não estamos cientes de por que ou como as coisas vêm. Imaginamos que algum esquema de sucesso que durou alguns meses podem melhorar. Nós
não mais pensamos nas possíveis consequências de qualquer coisa que pusermos em movimento. Nós reagimos ao que é dado no momento, baseado em apenas um pequeno pedaço do quebra-cabeça. Naturalmente, nossas ações levam a consequências mais intencionais, ou mesmo a um desastre, como o crash do Mar do Sul, ou mais recentemente o crash de 2008, aproximadamente. Nós estamos no ano aqui gravando esse áudio 2021, então há 13 anos atrás, muito conhecido, né? Esse crash de 2008, e tem o famoso crash também de 1929, que ele não cita aqui, mas que também foi bem impactante sobre a história da bolsa, né, de valores no mundo inteiro. Para complicar, estamos cercados por outros que são continuamente reagindo, atraindo mais profundamente no presente. Vendedores e também demagogos jogam sobre a natureza humana, sobre a fraqueza da natureza humana, para nos levar com a perspectiva de ganhos fáceis e gratificação instantânea. Nosso único antídoto é treinar-nos para separar continuamente da corrida imediata de eventos e elevar nossa perspectiva. Em vez de apenas reagir, nós pisamos de volta e olhamos para o contexto mais amplo. Consideramos as várias possíveis ramificações de qualquer ação que tomamos. Temos em mente a nosso lado o longo prazo, com muitos objetivos. Muitas vezes, aqui é a questão de você pensar a longo prazo, né? De você ter um major goal, uma meta maior, que eu ensino muito, foco muito nisso nas consultorias do Intentional Life, que são 10 passos, e tudo é voltado para você ter uma vida intencional de médio e longo prazo, com ações no momento presente para você atingir um resultado já em breve a médio prazo, e também micro resultados, né, que intensificam você aí correndo nas ações específicas que nós vamos formular para alcançar o seu manifesto. Vamos continuar. Muitas vezes, ao elevarmos nossa perspectiva, decidimos que é melhor não fazer nada, para não reagir e deixar o tempo passar e ver o que se revela. Se Blunt tivesse esperado apenas alguns meses, ele teria visto o esquema de Law desmoronando e a Inglaterra teria sido poupada de uma ruína que veio. O problema de a pessoa ser ansiosa, né, precipitada, não ter paciência. Tal sanidade e equilíbrio não veio naturalmente, né? E foi desenvolvido através de um grande esforço, e eles representam a altura da sabedoria humana. E aí vamos a uma frase de Sir Isaac Newton: eu posso calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura das pessoas. Boa! Chaves, essa é a frase de Isaac Newton. Vou repetir: eu posso calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura das pessoas. Chaves para a natureza humana. Quase todos nós experimentamos algo semelhante aos seguintes cenários. Alguém de que precisamos ou dependemos não está nos pagando atenção, não retornando nossas ligações. Sentimos-nos frustrados, expressamos nossos sentimentos para ele ou dobramos nosso esforço para obter uma resposta. Ou nos deparamos com um problema, um projeto que não está indo bem, e assim decidimos por uma estratégia com medidas mais adequadas. Ou uma nova pessoa aparece em nossa vida e, cativado por sua energia fresca e o seu charme, nos tornamos amigos. Então as semanas passam e somos forçados a reavaliar o que aconteceu e como nós reagimos. Nossas informações vêm à luz. Aquela pessoa que não estava respondendo a nós estava sobrecarregada de trabalho. E se só havíamos esperado e não ficado tão impacientes, poderíamos ter evitado afastar um valioso aliado. Esse problema nos tem desenvolvido. Esse problema nós tentamos resolver, não era urgente. E pioramos apressando o resultado. É aquela questão, às vezes é melhor você não fazer nada, que o próprio problema se resolve sozinho. Nós precisávamos saber mais antes de agir.
E esse novo amigo acaba não sendo tão charmoso. Na verdade, o tempo revela que ele é um destrutivo sociopata cuja amizade nos leva anos para nos curarmos. Um pouco mais à distância, poderíamos nos deixar ver as bandeiras vermelhas antes que fossem tarde demais. Olhando para trás em nossas vidas, vemos que temos uma tendência a ser impacientes e exagerar. Notamos padrões de comportamento por muito tempo, por muitos períodos de tempo que nos eludem no momento, mas se tornam mais claros para nós mais tarde. O que isso significa é que no momento presente nos falta perspectiva. Com o passar do tempo, ganhamos mais informações e vemos mais a verdade. O que era invisível para nós no presente agora se torna visível em um outro retrospecto. O tempo é o maior professor de todos, o revelador da realidade. Podemos comparar isso com um seguinte fenômeno visual: uma base de uma montanha em uma floresta espessa. Não temos a capacidade de obter o nosso concernimento ou mapear ao nosso entorno. Nós vemos apenas o que é antes aos nossos olhos. Se começarmos a subir a encosta da montanha, podemos ver mais ao nosso entorno e como ele se relaciona com as outras partes do panorama. Quanto mais alto, mais perceberemos o que pensávamos mais baixo não foi muito preciso, né? Existe uma imprecisão quando você está no terreno pleno, mas quando você olha de cima, a visão se amplifica. Foi baseado em uma pouca distorcida perspectiva. No topo da montanha, temos uma visão panorâmica clara da cena, com uma perfeita clareza quanto ao leigo da terra. Para nós humanos, trancamo-nos no momento presente como se estivéssemos vivendo na base da montanha, o que é mais aparente aos nossos olhos. As outras pessoas ao nosso redor, a floresta circundante, nos dá um limite, visão distorcida da realidade. A passagem do tempo é como uma lenta ascensão à montanha. As emoções que sentimos no presente não são mais tão fortes. Podemos nos separar e ver as coisas mais claramente. O poder da clareza, né? Clareza é tudo. Quem tem clareza tem tudo. É isso que você tem que desenvolver. Clareza mental. O mais que possamos ascender com a passagem do tempo, mais informações nos adicionamos à imagem. Como se fosse um quebra-cabeça, né? Você vai montando e tem mais clareza, tem mais visão. O que vimos 3 meses depois do fato não é bem tão preciso quanto o que conhecemos 1 ano depois. Parece, então, que a sabedoria tende a vir a nós quando é também tarde, principalmente em retrospectiva. Mas há de fato um caminho para nós humanos fabricar o efeito do tempo para nos dar uma visão expandida em um momento presente? Podemos chamar isso de perspectiva perspicaz e requer o seguinte passo. Primeiro, enfrentando um problema, conflito ou alguma oportunidade excitante, nós nos treinamos para nos desligar do calor do momento, aquelas emoções que afloram. Vamos desligá-las e ver sobre a visão mais racional. Nós trabalhamos para acalmar a excitação ou o nosso medo. Nós temos alguma distância, alguma resistência a isso. É preciso trabalhar isso. Em seguida, comecemos a nos aprofundar e a ampliar nossa perspectiva. Em consideração à natureza do problema que estamos enfrentando, nós não apenas pegamos uma explicação imediata, mas em vez disso, cavamos mais fundo e consideramos outras possibilidades, outras possíveis motivações para as pessoas envolvidas. Nós nos forçamos a olhar para o contexto geral do evento, não apenas o que imediatamente agarra a nossa atenção. Nós imaginamos o melhor que podemos através das consequências negativas de várias estratégias que estamos contemplando. Consideramos como o problema ou a aparente oportunidade pode jogar-se fora ao longo do tempo, com outros problemas ou questões não aparentes no momento que de repente pode aparecer mais do que
o que somos imediatamente lidando com a nós mesmos. Nós nos concentramos em nossos objetivos de longo prazo e realizamos nossas prioridades no presente de acordo com eles. Fenomenal, é isso mesmo, é você pensar a longo prazo e pensar o que você pode fazer hoje para chegar lá onde você quer. Não pense em recompensas imediatas, pense em recompensas a longo prazo. Inclusive, isso é uma grande estratégia para você não procrastinar, porque o procrastinador, ele pensa muito nas recompensas de curto prazo. Já a pessoa mais estratégica, bem-sucedida e bem desenvolta, ela pensa nas recompensas a longo prazo. Vamos voltar à leitura em outras palavras. Esse processo envolve a distância do presente, um aprofundar da fonte dos problemas, uma perspectiva mais ampla sobre o contexto geral da situação e uma visão mais aprofundada do futuro, incluindo as consequências de nossas ações e de nossas próprias prioridades. Eu, particularmente, gosto muito de me perguntar o que isso, significaria para mim daqui 5 anos, daqui 10 anos. Se eu tivesse 60 anos de idade, qual a minha reação a isso? Como eu iria tomar as devidas providências, as medidas mais plausíveis com relação a esse problema, essa oportunidade. Isso me dá uma outra perspectiva, fora também do envolvimento emocional que eu estou naquele momento presente. Então aqui o autor sugere para que você não se envolva tanto no presente. É legal a gente estar no momento presente, em mindfulness, sim, para ver o contexto total, mas é necessário também que a gente se afaste do momento presente, se jogando um pouquinho lá para o futuro, vendo uma perspectiva sem emoções para ver outros parâmetros, e aí você volta para o presente para agir com mais resolução, com mais assertividade. Voltemos à leitura. Claro que tem uns comentários de vez em quando. Em outras palavras, esse processo envolve distância do presente, um aprofundar da fonte dos problemas, uma perspectiva mais ampla sobre o contexto geral da situação e uma visão mais profunda do futuro, incluindo as consequências de nossas ações e de nossas próprias prioridades. À medida que passamos por esse processo, certas opções e explicações começam a parecer mais lógicas e realistas do que os outros que nos agarram no momento. Acrescentamos a isso as lições que aprendemos ao longo dos anos sobre nossos próprios padrões de comportamento. Aqui é quando você se volta para o passado e vê toda a sua história como um aprendizado. O que você pode fazer de diferente? O que você aprendeu lá no passado que você pode usar agora no presente para tomar suas decisões? Dessa forma, aqui você fica jogando com essas 3 perspectivas, passado, presente e futuro, da melhor forma possível. Dessa forma, embora não possamos criar o efeito completo que o tempo tem em nosso pensamento, podemos nos aproximar disso. Na maioria das vezes, os meses que passam nos dão ainda mais informações e revelam melhores opções para que possamos agir. Nós estamos fabricando isso de forma no momento presente, alargando o que consideramos e abrindo as nossas mentes. Estamos subindo a montanha. Uma perspectiva tão elevada pode nos acalmar e tornar mais facilmente para nos manter nossa presença da nossa mente, como vemos e como se desdobram. Por isso que eu recomendo muito que você estude e pratique a meditação, tá? A meditação, ela vai fazer você se deslocar lá para o topo da montanha e ver a perspectiva mais ampla das coisas. Meditação, tá? Continuando, embora isso seja um ideal, por quê? Porque quando a gente está no momento presente, a gente está preso às nossas emoções daquele momento presente. Então a meditação, ela vai desligar a exacerbação emocional e vai colocar você num equilíbrio emocional para que o racional funcione perfeitamente e você consiga controlar o racional e serenizá-lo, de modo que o pico da montanha, que eu chamo de intuicional, que é onde se desdobra a criatividade, a intuição, aquela visão de longo prazo, a clareza e as sacadas, os insights preponderam. Mas para isso é preciso gestão emocional. Inclusive, não querendo aqui te indicar alguma coisa, mas estude sobre inteligência emocional. Eu mesmo tenho uma mentoria sobre inteligência emocional com 7 encontros, onde a gente vai trabalhar empatia, vai trabalhar muito a questão da resiliência, que hoje em dia é
muito poderoso, muito importante. Trabalhar também a gestão de conflitos e muitas outras mais ferramentas para o seu desenvolvimento que envolvem controle da respiração, meditação e muitas outras técnicas para que você tenha resultado imediato. Continuando, embora isso seja um ideal, devemos admitir que tal perspectiva é rara entre nós humanos. Parece exigir um esforço que está quase além de nós. A razão para isso é simples: pensamos de curto prazo e isso está ligado ao nosso sistema. Somos construídos para responder o que está imediatamente e buscar gratificações instantâneas. Para nossos primeiros humanos antepassados, pagou para notar o que era potencialmente perigoso no ambiente ou oferecia uma oportunidade para a alimentação. O cérebro humano evoluiu para projetar e para examinar imagens completas num contexto de um evento, mas não para se concentrar nas características mais dramáticas. Isso funcionou bem em um ambiente relativamente simples, em um meio simples como uma tribo, mas não é adequado mais para o contexto em que vivemos agora. E isso nos faz notar principalmente do que estimula nossos sentidos, emoções e falta muito do quadro maior. Bem, minha interpretação disso é que o nosso cérebro, ele foi feito para fugir da dor, porque nós vivíamos na selva, nas savanas, nas florestas. Então, a qualquer momento um predador podia nos atacar e a gente tinha que viver muito nesse sentido de sobrevivência, de fugir da dor. Mas hoje a gente vive numa cápsula de paredes que nos dão uma proteção em que não precisamos mais se preocupar com o perigo imediato de sobrevivência. Nós estamos muito bem protegidos e talvez o que aflore na nossa mente sejam coisas do cotidiano, às vezes também muita preocupação, muito estresse e más relações. Então é necessário resolver isso também, porque senão a sua mente vai ficar presa como ela era presa lá quando vivíamos nas florestas, lá nas savanas. Quando você se livra desse medo, desse padrão comportamental de agir, de fugir da dor e começa a viver indo em direção ao prazer, que é um paradigma muito superior, você começa a ter mais resultados, você começa a agir com mais notoriedade, com mais eficácia e assim você desenvolve um resultado extraordinário. E sem falar que gera uma libertação, um sentimento muito gostoso de viver os seus valores, viver o seu manifesto. Tudo isso eu ensino no programa Intentional Life, tá? Na descrição vai ter o meu WhatsApp, você pode entrar em contato diretamente comigo, solicitando, se você está ouvindo esse áudio aqui, uma apresentação, vamos dizer assim, de test drive. Sabe quando você vai comprar um carro e faz um test drive? Você quer conhecer o carro, quer sentir ali o banco, o volante, o motor, aquela conexão. Você vai fazer isso comigo, ver se tem essa conexão, para ver se faz sentido para você. Continuando a leitura, estamos no finalzinho. Isso tem um impacto decisivo sobre a sua forma como você vê o potencial de prazer ou a dor envolvida em uma situação. O livro está casadinho aqui com a nossa narrativa, O nosso cérebro foi projetado para nos fazer notar o que poderia nos prejudicar imediatamente em nosso entorno, mas não para pagar grande atenção para os perigos no futuro que são mais abstratos. E por isso que tendemos a dar mais atenção a algo como um terrorismo, a dor imediata, que certamente merece nosso escrutínio, do que o aquecimento global, uma dor distante. A gente se importa muito mais com uma dor de dente do que a fome no mundo, não é verdade? Que de fato representa o maior perigo, uma vez que coloca a própria sobrevivência do planeta em risco. Aqui a questão do aquecimento global, que agora não é mais aquecimento global, agora é meio ambiente, porque o aquecimento global ele ficou defasado, porque não é só aquecimento global, também é regiões em que o frio prepondera intensamente, são enchentes, são ciclones, então agora mudou, não é mais aquecimento global, tá? Agora é meio ambiente. Mas tal perigo parece abstrato no presente. Por vez, isso não se torna abstrato, pode ser mais tarde. Nós também temos a pegar coisas que nos oferecem prazer imediato, mesmo que saibamos sobre as consequências negativas a longo prazo. É por isso
que as pessoas continuam a fumar, beber, usar drogas ou se envolver em qualquer comportamento autodestrutivo, que é a destruição, não é imediata, mas ela é mais dramática. Em um mundo que é complexo é bom, né? Porque a gente entra aqui na sigla do VUCA. Lembra que eu sempre falo do VUCA? O mundo VUCA, ele é volátil, o U, ele é incerto no inglês, o C, ele é complexo, em um mundo complexo. E o A, ele é ambíguo. Estude, põe lá VUCA, V-U-C-A, que devia ser VICA, né, no português, porque o U de insatiable é incerto aqui para o nosso português. E através dessa sigla VUCA, eu desenvolvi, junto com meus colegas de profissão, um programa chamado Mindful Design, onde através de um estudo feito pelas maiores nações do planeta, se desenvolveram, foi através do Fórum Econômico Mundial, desenvolveram-se 10 habilidades do profissional de futuro. E essas habilidades do profissional do futuro eu contemplo no programa, trabalhando cada uma delas, como inteligência emocional, liderança, né? Aquela questão de você resolver problemas complexos. Tudo isso está lá no programa, dê uma olhadinha, marque uma aula para a gente poder conversar. Vamos continuar a leitura? Em um mundo que é complexo, com uma miríade de perigos que aparecem no futuro, nossa tendência de curto prazo é uma ameaça contínua ao nosso bem-estar. É como a nossa atenção se reduzisse por uma questão de tecnologia. A ameaça ainda é maior. E realmente a gente vê essa tecnologia toda ao nosso redor, a gente se sente ameaçado, né? Será que o robô não vai substituir a minha profissão? Olha, falar uma coisa para você. Se você trabalhar as soft skills, não tem como uma máquina gerar emoções, né? Representar. Embora a inteligência artificial esteja muito forte com relação a isso, é algo ainda artificial, não existe um sistema que gere emoções de forma natural e autêntica, genuinamente. Mas a inteligência artificial está pegando forte aí. Mas o que eu diria que jamais as máquinas vão conseguir reproduzir, e se você desenvolver a sua profissão está muito bem protegida, é uma coisa chamada consciência. A partir do momento que as máquinas gerarem consciência, elas vão exterminar o ser humano, porque o ser humano é uma ameaça, né, para o meio ambiente, para a Terra, para o planeta. Inclusive tem muitos filmes, né, O Exterminador do Futuro e tal, outros mais, que já abordam esse tema há muitos anos atrás. Então o maior medo do homem é que a máquina gere consciência e, ao invés de ser controlada, ela controle o ser humano. Talvez até mesmo possivelmente colocando o ser humano como um escravo da humanidade. Loucura, mas é o que a gente vê nesse processo. Vamos então finalizar. Em um mundo que é complexo, com miríades de perigo que parecem estar lá no futuro, nossa tendência de curto prazo representa uma ameaça contínua ao nosso bem-estar. É como a nossa atenção se reduz por causa da tecnologia, a ameaça ainda é maior. De muitas maneiras, somos definidos pelos nossos relacionamentos com o tempo. Quando simplesmente reagimos ao que vemos e ouvimos, quando balançamos de excitação e exuberância, do medo e do pânico a cada nova peça de notícias dramáticas, quando direcionamos nossas ações para ganhar tanto prazer quanto possível no momento, sem um pensamento para o futuro, podemos dizer que as consequências disso, podemos dizer que estamos numa natureza animal, uma coisa mais primitiva e potencialmente destrutivo em nosso sistema neurológico. Quando nos esforçamos para ir contra este processo, considerar mais profundamente as consequências do que fazemos e da natureza das nossas prioridades a longo prazo, estamos nos esforçando para perceber nosso verdadeiro potencial humano com um pensamento animal. E assim como o pensamento de curto prazo pode ser contagioso, e a gente olha isso através da televisão, dos nossos pais, dos nossos amigos, das pessoas que trabalham com a gente, na verdade, e assim como o pensamento de curto prazo pode ser contagioso, os indivíduos que incorporam a sabedoria da perspectiva perspicaz podem ter um efeito imensamente positivo sobre as pessoas ao seu redor. Tais indivíduos nos tornam conscientes da imagem maior e revelam mentalidade que reconhecemos como superior. Nós queremos imitá-las.
Ao longo da história tem havido vários ícones desta sabedoria que nos inspiram e nos guiam. José, no Antigo Testamento. José era o cara, né? Olha a história de José na Bíblia, tá lá no Êxodo, não, tá lá em Gênesis, tá? Olha a história de José, filho de Israel, e como ele se tornou um governador do Egito, o que ele sofreu, mas a crença dele, né, a sabedoria dele em chegar num processo de governo era tão forte que ele chegou lá rapidamente através de ser um cara que ofertava valor, ele tinha conhecimento, ele resolvia as paradas. Então ele chegou para o governador e falou assim: olha, o teu sonho quer dizer que você vai ter 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Então devemos fazer os provimentos, devemos recolher 20% do que o povo produz para depois revender as sementes para eles na crise. E aí o governador: tá certo, então você vai fazer isso, tá aqui o meu anel e você vai ser o governador agora do Egito, a segunda pessoa que manda, você só tá submetido a mim, mais ninguém manda acima de mim, né? E você é o segundo cara do Egito, então eu mando em você, mas você pode mandar em todo mundo aqui. Foi o que o imperador do Egito fez, né? Foi sábio também, né? Já que ele sabe a parada. Então, assim, quem tem sabedoria tem poder, tem governo, tá? José, no Antigo Egito, que podia ver os corações dos homens e prever o futuro. Sócrates, na Grécia Antiga, Sócrates tem uma sapiência, né? Você olha os livros ali, você vê toda essa filosofia, né, antiga, clássica, como, vamos ver aqui, Sócrates da Grécia Antiga, que nos ensinou a ser menos tolo e mais consequentes de nossos pensamentos. O brilhante estrategista Zhuge Liang, da China Antiga, que poderia prever cada movimento dos inimigos. Líderes como a Rainha Elizabeth I e Abraham Lincoln, renomados pelo sucesso de suas estratégias a longo prazo. O cientista muito paciente e persistente Charles Darwin, que finalmente expôs os efeitos do tempo profundo na evolução de todas as coisas. E Warren Buffett, o investidor mais bem-sucedido em toda a história, cujo poder é baseado em suas perspectivas clarividentes. Se possível, evite contato profundo com aqueles cujo prazo são estreitos, que estão de modo na reação contínua e se esforçam para associar aqueles com consciência expandida do tempo.